Bom, acho que está na hora de começar, né? Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas. Eu sou formado em bacharelado em Ciências Exatas e Tecnológicas pela UFRB e atualmente eu sou diretor de projetos da Engenho, né? Deixa eu iniciar aqui. Está todo mundo vendo, pessoal? Sim. Sim. Bom, esse curso ele foi pensado especialmente para iniciantes que desejam dar os primeiros passos no uso de uma ferramenta mais importante do desenho técnico e da modelagem, né, assistida ao computador. Nosso principal objetivo, ele pode ser aplicado, então, você tem o público-alvo, que são os iniciantes, o enfoque é o desenho técnico 2D, as aulas vão ser práticas, né, com conceitos fundamentais, e não tem necessidade de experiência prévia, né? É um curso que é bastante introdutório, né, no assunto. Bom, nosso principal objetivo é apresentar os conceitos fundamentais do AutoCAD, mostrando como ele pode ser aplicado na criação de desenhos precisos em 2D. No final do curso, você será capaz de compreender a interface e os principais comandos do AutoCAD, criar desenhos simples utilizando ferramentas básicas de construção e modificação, utilizar cotas e anotações para organizar e apresentar seu projeto. Tá? E o que é AutoCAD? O AutoCAD é um software de desenho assistido por computador, ou em inglês, né, para quem sabe, é Computer Aided Design. Ele é amplamente utilizado nas áreas de engenharia, arquitetura, design industrial, topografia, entre outros. Bom, com o AutoCAD é possível criar representações de projetos, né, desde plantas arquitetônicas até diagramas elétricos e esquemas mecânicos. Ele permite trabalhar em ambientes em duas dimensões, né, com desenhos planos, em três dimensões, com modelagens volumétricas, e oferece ferramentas avançadas de construção, edição, organização e apresentação gráfica. Tá? Quais são as principais aplicações do AutoCAD? Né? Em engenharia civil, você tem a criação de planos, de cortes e detalhamentos. Em engenharia elétrica, né, você tem esquemas unifilares, diagramas. Em arquitetura, você tem projetos completos. Em mecânica, você tem a criação, né, de peças em três dimensões, montagens e cortes técnicos. E topografia, você tem plantas plane-altimétricas. Né? Aqui foi mais uma introduçãozinha. Agora a gente vai para o software em si. Vou fechar essa parte aqui. Bom, ao abrir o AutoCAD, deixa eu só tirar essa gravação aqui. Ao abrir o AutoCAD, você irá se deparar com essa tela, né? Existem duas formas de se criar um projeto no AutoCAD, né? Você pode criar clicando aqui em New, certo? Ou você pode criar um projeto apenas clicando nesse maisinho aqui, né, dessa guia. Bom, essa parte que vocês estão vendo, né, de plano de fundo escuro, e com essa grade, é chamado de Model Space. O Model Space é onde você irá criar o seu projeto, né, o seu desenho. É nesse espaço que você vai desenhar as paredes das plantas, né, o circuito, as peças, as estruturas, enfim, etc. Clicando aqui em Layout, nessa parte de baixo, você tem o Paper Space, né, que é aqui é onde você vai configurar como o desenho que você criou no Model Space, né, você vai configurar como ele vai ser impresso em uma folha de impressão.
Então, você vai criar o seu desenho aqui no Model Space. Depois de criar o seu desenho, né, você vai vir aqui em Paper Space ou Layout. E você vai configurar a folha de impressão. Então, você vai dizer se ela vai ser uma folha A3, se vai ser uma folha A4, quais informações que você vai colocar, né, a legenda, quais as perspectivas da peça que você quer colocar, né, quais partes do projeto, enfim. E tem vários paper spaces, né? Você pode criar várias folhas de impressão com partes diferentes do projeto. Bom, essa cor de fundo aqui que vocês estão vendo uma grade, né? Geralmente quando a gente vai desenhar, a gente retira essa grade. Né? São úteis para algumas aplicações, mas para a maioria, eu acredito que ela não é necessária. Então a gente pode tirar ela vindo aqui nessa barra de baixo, clicando nessa gradezinha que está aqui, tá? Que é chamado de Grid Mode, nessa ferramentazinha, ou F7, tá? Então, cliquei, desapareceu a parte com, com grade, tá? Esse fundo aqui que vocês estão vendo, ele pode ser mudado a cor, tá? Existem duas formas de fazer isso, né? Você vem e clica com o botão direito, vem em Options, vai abrir essa janela aqui, né, Options, na aba Display, aqui em Colors, e aqui Interface Element, né? Você tem Uniform Background. Aqui é justamente a cor de fundo, né? Então você tem essa cor mais escura, meio azulada. Você pode colocar branco. Então, ficou branco. Você pode botar vermelho, enfim, a cor que você quiser, né? Aqui. Deixa eu só colocar para a cor que estava antes. Bom, você também pode alterar a cor, né? Como vocês estão vendo aqui, está branco aqui. Você não pode colocar a cor dessas ferramentas que estão aqui em branco na mesma cor de fundo. Não vai desaparecer, obviamente, né? Então vocês têm que prestar atenção. Para alterar a cor dessas ferramentas aqui que estão em branco, você vem aqui, ó, em Viewport Control, tá? Essa terceira daqui, e aí você altera a cor. Nunca deixem a cor dessas ferramentas aqui que estão em branco na mesma cor de fundo, né? Senão vocês não vão ser capazes de ver, né? Outra coisa que você pode alterar é a cor dessas guias e desses painéis aqui, tá? Você vem aqui, ó, na mesma janela, em Options, você vem em Window Elements, Color Theme, e aí tem duas opções. Você pode colocar em branco ou nessa cor escura, né? Nesse tema escuro. Então fica ao seu critério. Bom, agora vamos falar sobre essas guias, né? Deixa eu só colocar a cor que estava antes escura, né? Melhor para mim. Bom, as guias são abas que organizam os comandos do AutoCAD por categoria, né? Para cada guia ela vai agrupar comandos relacionados a um tipo de tarefa específica, né? Então, por exemplo, você tem aqui a guia Home, onde estão os comandos básicos de desenho, né? Então você tem aqui comando básico de desenho, de modificação desse desenho, de anotações, de cotas, camadas, blocos, enfim.
você tem essa guia, é chamada de insert, né? Para inserir blocos, imagens e referências externas. Annotate, né? Que é para colocar ferramentas de anotações, como textos e cotas. View, opções de visualização de área de trabalho, enfim. A gente não vai abordar aqui todas essas guias, né? E dentro dessas guias, nós temos painéis, né? Esses painéis eles são grupos menores de comando com função mais específica. Então, por exemplo, na guia Home, eu tenho o painel Draw. No painel Draw, tenho ferramentas para desenho, né? Então, fazer circunferências, fazer arcos, fazer polyline, fazer line, linha, né? Enfim. E eu tenho, por exemplo, o Modify, que eu vou modificar, né? O painel Modify, que eu vou modificar o meu desenho, né? Rotacionar ele, mover, copiar, enfim. Tem a Annotation, como eu falei, né? Que é para criar cotas, criar textos, layers, para criar camadas. Essa parte de camadas eu vou dar uma pincelada depois, falar para vocês, né? Enfim. Bom, nós podemos ocultar, né? E exibir guias e painéis, assim como movê-los, né? Por exemplo, eu tenho aqui, eu clico com o botão direito nessa parte daqui escura, tá? Aqui tem Show Tabs, que é tabs em inglês é guias, tá? Então eu posso ocultar e mostrar essas guias. Por exemplo, se eu quiser ocultar a guia Home, então eu venho aqui e removo ela, tá? E também eu posso ocultar painéis, tá? Então, por exemplo, na guia Home, eu quero ocultar o painel Blocks, painel aqui, tá? Eu venho aqui, clico com o botão direito, Show Panels, e removo aqui o painel Block, tá? Bom, atalhos. Vamos falar sobre atalhos. O que são atalhos no AutoCAD, né? Os atalhos no AutoCAD, eles são comandos digitados no teclado que permite acessar rapidamente uma ferramenta ou função do programa sem precisar clicar no botão de interface. Como assim? Por exemplo, eu quero a ferramenta Line. A ferramenta Line ela vai criar uma linha, tá? Então eu venho aqui na guia Home, no painel Draw e clico em Line. Pronto, fiz a minha linha. E se eu não quiser vir aqui nesse painel, né? Se eu quiser ser mais rápido, mais prático, eu simplesmente escrevo a letra L e Enter. Pronto, eu acessei essa ferramenta sem a necessidade, né, de vir aqui no painel Draw. Tá? A gente vai ver algumas dessas, a gente vai aprender nesse curso, nesse mini curso, tanto a acessar a ferramenta pelos painéis, quanto acessar pelos atalhos. Tá? Bom, a barra de comando, né, é o local onde você pode escrever o comando do atalho. Né? Então, como eu falei, eu quero acessar uma linha, né? Eu quero acessar a ferramenta linha, quero criar uma linha. Então, eu posso vir aqui, ó, na barra de comandos, que é essa daqui que vocês estão vendo, tá? Essa de baixo, branca, e escrevo L, pronto, acessei a ferramenta, tá? Eu posso fechar essa barra de ferramenta que ela acaba sendo inútil muitas vezes, tá? Porque eu não preciso, eu vou falar com vocês sobre uma ferramenta que dispensa essa barra de comandos, tá? Que é a ferramenta Dynamic Input, tá? Ou entrada dinâmica. E no que consiste essa ferramenta, né? Você pode digitar um comando sem clicar aqui
nessa barra de comando, tá? Apenas digitando ele aqui, ó. Quando eu digito o comando, ele aparece do lado do cursor. E o que possibilita que esses comandos eles apareçam do lado do cursor é a ferramenta Dynamic Input, que você pode ativar tanto aqui nessa barra de baixo, aqui tem um maisinho, o nome Dynamic Input, ou você pode pelo atalho, né, DYN Mode. Aí você clica em Enter. Para ativar uma ferramenta, geralmente a gente utiliza o número 1, tá? Então, 1 ativa e 0 desativa. Clicando aqui em 0, eu desativei a ferramenta, tá? Então, você tem tanto a opção de atalho, como eu falei, quanto clicando aqui nos botões. Tá? Deixa eu só voltar aqui, Vmode. Tá. Essa barra de comando, né, como eu falei, você pode tirar ela. Então, você pode apertar com Close, né? Você pode fechar aqui. Ou você pode, para voltar, né, você pode digitar Ctrl e o número 9. Tanto para fechar, quanto para abrir essa barra de comandos. Tá? Bom, vamos falar agora sobre essa barra de navegação aqui. Tá? Você pode... Essa barra de comandos, tá? Ou de navegação, ou Navigation Bar. A Navigation Bar, ela possui ferramentas para navegar sobre o desenho, tá? Então, por exemplo, deixa eu criar aqui uma circunferência. Vou criar outro desenho. Fazendo algo aleatório aqui, só para dar um exemplo para vocês. Então, eu quero navegar sobre esse desenho que eu fiz, né? Você vem aqui na barra de navegação, você tem essa ferramenta aqui chamada Pan, que é essa luvazinha aqui, né, que vocês estão vendo, aqui no lado direito. Você clica nela e você pode mover o desenho, tá? Então, essa barra de navegação aqui, você tem, por exemplo, Pan, você tem Zoom, né, a ferramenta Zoom. Essa ferramenta aqui, Zoom, tem vários tipos de zoom, né, que você pode dar. Por exemplo, só dar um adendo aqui. Essa ferramenta aqui, Pan, que eu acabei de falar, você pode acessar ela através do atalho P. Então, você clica, você digita P, você digita P, Enter, pronto. E você pode se movimentar sobre o desenho. Tá? Outra forma de você utilizar a ferramenta Pan é através, né, através do botão scroll do mouse, que é esse botão do meio que você tem aí no seu mouse, né, que serve tanto para dar zoom in e zoom out, né, quanto para utilizar a ferramenta Pan também. Você clica no botão scroll e você move o desenho, né? Você clica e puxa, tá? Eu acho isso aí uma maneira muito mais fácil de utilizar essa ferramenta Pan, né? Ao invés de vir aqui, Navigation Bar, ou apertar em P, né? Utilizar o atalho P e mover o desenho. E como eu falei, você tem a ferramenta Zoom. Existem vários tipos de zoom, tá? Por exemplo, se eu perdi o desenho, né? Às vezes isso acontece, a gente está criando um desenho e a gente perde ele.
Qual zoom que a gente poderia usar para contornar essa situação? O zoom extends, tá? Que é esse zoom aqui que tem tipo duas flechas cruzadas e uma lupa, tá? Então você clica nele e ele volta, ele estende o desenho, né? Como o nome fala, zoom extend. Você também tem o zoom Windows, né? Esse zoom Windows você vai criar um retângulo, tá? Com ele. E à medida que quando você cria esse retângulo, ele vai dar um zoom no retângulo que você fez, que você selecionou, que você fez, né, com o mouse. Você tem o zoom object também, tá? Que você vai selecionar o objeto que você quer dar zoom. Então, eu cliquei aqui em zoom object, selecionei objeto, enter, pronto. Opa, deu um bug aqui. Enfim. Você pode dar zoom também através do atalho, né? Por exemplo, o atalho para o zoom é Z. Então você vai digitar o Z, Enter, e aqui embaixo da barra de comandos você tem, né, os tipos de zoom que você pode utilizar. Então se eu escrever aqui a letra E, né, como está aqui, se eu escrever a letra E, ele vai dar um zoom extend, tá? Se eu escrever a letra D, ele vai dar um zoom dynamic. Se eu escrever a letra W, ele vai dar um zoom Windows, tá? Então, cliquei em Z, digitei Z, Enter, W, pronto. Aí tem um zoom Windows, tá? Outra coisa, quando a gente utiliza uma ferramenta e a gente aperta Enter, essa ferramenta ela acaba desaparecendo, né? Por exemplo, eu acabei de dar um zoom aqui, deixa eu dar o zoom Windows. Então aqui eu dei um zoom, só que a ferramenta ela desapareceu, tá? Para retornar a ferramenta que eu estava utilizando, a gente aperta Enter, tá? Então vem aqui com Enter, pronto, voltei e eu posso utilizar novamente. Vou dar o exemplo com o comando line, né? Então estou criando aqui um desenho com o comando line, criando várias linhas. Acho que dá um problema. Deixa eu só. Deu uma bugada aí, não foi? Que não está aparecendo aqui. Pronto. Eu estava utilizando o comando line, só que após apertar Enter, né, esse comando ele desapareceu. Como é que eu retorno ele? É só apertar Enter. Apertei Enter e aí o comando line ele apareceu novamente. Tá? Bom, acho que eu vou falar sobre a barra de status. Tá? A barra de status é essa barra de baixo que vocês estão vendo. Tá? Essa barra aqui, que tem o model, o layout, você tem o Dynamic Mode, o Auto Mode, o Polar Tracking, todas essas ferramentas aqui estão na barra de status. Tá? Cada ferramenta dessa, você pode customizar a sua barra de status. Tá? Então você pode, por exemplo, retirar esse botão daqui de Dynamic Mode, né? Vindo aqui em Customization, que é nessa parte de lado, aqui, tá? Essas 3 barras. E aqui você pode selecionar
quais as ferramentas que você vai deixar aqui nessa barra de status. Então, eu posso tirar o Grid Mode aqui, tá? O Snap Mode eu posso tirar também. Enfim. Vamos falar Lucas, sobre... Oi. dá uma olhadinha aí se você tá com dois computadores, alguma coisa assim, ligado, porque tá dando um pouco de retorno pra gente. Ah, sim, sim. É porque eu tô, como o fone aqui do meu computador é meio ruim, eu tô utilizando o celular, então aí tá meio... Peraí, Não consegue só um... deixar o outro no mudo, não? Porque aí a gente não fica ouvindo esse retorno. A pessoa tá falando que tá dando microfonia. Certo, certo, eu vou... Deixa eu diminuir Valeu. aqui. Tá. Eu vou falar sobre algumas ferramentas, né, dessa barra de status, que são importantes, né? Na próxima aula eu vou me aprofundar mais nelas, mas eu só vou dar uma pincelada aqui, né? Essa Grid Mode, essa ferramenta Grid Mode, ela justamente ela cria uma grelha de fundo, tá? Ela cria, aqui, pronto aí. Ela cria essa grelha de fundo que, né, para algumas aplicações, como eu falei, ela é importante, né? Aqui você tem essa ferramenta chamada de Ortho Mode, que é você pode clicar nela ou utilizar o atalho F8, tá? O Ortho Mode ele vai permitir que você faça apenas linhas ortogonais, tá? Por exemplo, eu vou criar aqui, eu quero criar uma linha na diagonal. Eu não consigo se essa ferramenta, se esse modo estiver ativado, tá? Que você tem aqui, se tem como se fosse duas retas ortogonais, tá? Então, Orthomode ou F8. E aí, ó, você só pode criar desenhos. Tá meio bugado aqui, pronto. Na ortogonal, tá? Você só vai poder fazer uma linha vertical se você quiser ligar dois pontos. Então, se eu quiser ligar esse ponto a esse, pronto, aí eu criei uma linha ortogonal ou uma linha diagonal. Mas se essa ferramenta estiver ativada, eu só vou poder utilizar, né, essa, eu só vou poder criar linhas no modo ortogonal, tá? Eu tenho essa ferramenta aqui, chamada de Selection Cycling, tá? Que você pode desativar, ativar aqui por essa barra de status, ou escrevendo, né, no atalho Selection Cycling. E para que ela serve? Se eu desativar aqui o Grid Mode, né, F7. Se eu estiver criando, né, se eu estiver fazendo uma linha que se sobreponha à outra, né? Então, eu vou criar aqui uma linha, tá? Tá. E essa linha, agora eu vou criar outra linha que vai cruzar com essa linha que eu acabei de escrever. De fazer, peraí, deixa eu o F8 Orthomode está ativado. Tá? E eu quero selecionar essa linha específica de baixo. No entanto, ela está fazendo um cruzamento com essa linha aqui que eu fiz. Tá? Quando eu clico na intersecção entre elas, e se esse Selection Cycle estiver desativado, ela vai pegar a linha que você fez por último. Tá? Se você clicar nessa intersecção aqui. Certo? Agora, se você tiver com a ferramenta Selection Cycle ativada, né, e você for selecionar a intersecção entre essas duas linhas, ela vai perguntar qual linha você quer selecionar. Tá? Então, essa ferramenta Selection Cycle,
ela é importante justamente para você saber qual linha você está selecionando, né? Se essa linha estiver fazendo uma intersecção com outra. Deixa eu ver outra ferramenta aqui. Você tem esse Snap Mode, né? Esse Snap Mode aqui, quando você clica nele, né, quando você seleciona essa ferramenta, você pode escrever Snap Mode no atalho ou F9, você só vai ser possível clicar em pontos específicos do seu Model Space, que são os pontos da grelha, tá? Então, por exemplo, vão ser esses pontos da grelha aqui, ó. Então, eu ativei, né, o meu Snap Mode, e aí eu vejo que a ferramenta ela só me dá a possibilidade de clicar em pontos específicos, né, que são justamente esses pontos dessa grelha, tá? Você tem também, né, o comando Polar Tracking, que você pode escrever Polar Tracking no atalho ou vir aqui na barra de status e selecionar esse comando. E para que ele serve? Vamos dizer que você está criando aqui, você está criando uma linha e você quer que essa linha ela faça um ângulo específico com com o horizonte, tá? Então aqui ele está em 0 graus e aí você vê que existem duas caixinhas que aparecem, né, quando você seleciona essa ferramenta Line, que é uma caixinha, que é essa primeira, que está em azul, que é o comprimento da linha, e a caixinha do lado é o ângulo que ela faz com a horizontal, ou que nesse caso aí, o eixo X, né? Então, você pode, né, ou vir aqui e olhar para essa segunda caixinha que mostra o ângulo, ou você pode selecionar essa ferramenta Polar Tracking. Quando você estiver, né, movimentando essa linha, ele vai mostrar um traçado verde, não sei se vocês estão conseguindo ver, esse traçado verde aí, ele justamente, essa ferramenta ela rastreia esse ângulo. Então, quando o ângulo chega quando a linha ela chega em um ângulo específico, ele mostra esse traçado. Por exemplo, esse ângulo é o ângulo 30. Esse ângulo é um ângulo zero. Ele mostrou essa linha traçada. Esse ângulo é o ângulo 45, 60. Esse ângulo é um ângulo 90. Esse ângulo é um ângulo de 120 e assim por diante, tá? E você pode selecionar os ângulos que essa ferramenta ela rastreia. Por exemplo, você tem aqui 45, 90, 135, 180 graus, 23, 45, 68, 90. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui essa aqui, 18, 36, 54. E aí, à medida que eu for movimentando, ela vai vir, pronto, aqui, ó. Ela rastreou um ângulo de 18 graus. Tá? Ela mostrou esses traços verdes. Então, vem aqui, pronto, rastreou o ângulo de 36 graus, enfim. Então, essa Polar Tracking ela serve justamente para rastrear esses ângulos, tá? Geralmente o pessoal utiliza esse aqui de 45, 0, 45, 90, 135 graus, tá? Deixa eu ver outra ferramenta aqui que é muito utilizada. Bom, a gente tem o Object Snap. Então, por exemplo, deixa eu fazer aqui um retângulo. E eu quero, por exemplo, pegar... Eu quero criar uma linha que parta daqui, desse vértice desse retângulo, desse quadrado que eu fiz, e termine aqui. Como é que eu posso fazer isso? Você tem que estar com essa ferramenta ativada, que é a Object Snap Tracking, tá? Então, você vai aqui, ó,
não clica, tá? Você só passa o mouse e não precisa nem puxar também. É só guiar o mouse que ele mostra, né, uma linha paralela com essa linha daqui, do lado do quadrado, tá? Então você clica nela e agora você quer terminar essa linha que eu estou fazendo em uma distância que vá até esse lado do quadrado. Então vem aqui, ó, aqui, tá vendo? Ela mostra. Essa ferramenta só é possível, né? Isso aí só é possível fazer quando você tem essa ferramenta AutoSnap ativado, né? Que você pode ativar escrevendo AutoSnap, né, no atalho, ou F11. E por último, né, a gente não vai abordar aqui todas essas ferramentas que estão aqui na barra de status, só as principais. Por último, a gente tem essa Object Snap, tá? E para que ela serve? Ela serve para indicar pontos específicos dos objetos, tá? Então, por exemplo, eu quero conectar, deixa eu criar outra linha aqui, eu quero conectar, né, criar uma linha aqui, eu quero conectar o fim dessa linha, que eu cliquei, até o final dessa linha daqui. Como é que eu sei que é o final da linha, né? Você tem que ter esse Object Snap aqui, tá? O F3 ativado, certo? Então vem aqui, ó, passo o mouse na linha e ela indica que é o fim, tá? Tá escrito ali, endpoint. Eu sei que é o fim da linha. Deixa eu desativar essa ferramenta aqui, tá? Para vocês verem. Então eu cliquei aqui, tá vendo? Ele não indica nem se eu estou clicando na linha, tá? Então, é praticamente essencial que ela sempre vai estar ligada, tá? Essa ferramenta ela sempre vai estar ligada. E aqui você pode, com o botão direito não, com essa setazinha aqui do lado, ele tem os pontos que ele indica, tá? Então, por exemplo, ele tem aqui endpoint, então se você tiver com essa ferramenta selecionada, ele vai indicar o final, né, da linha. Midpoint, ele vai indicar o meio da linha. Center, ele vai indicar o centro de desculpa, ele vai indicar o centro de uma circunferência. Geometric Center, ele vai indicar o centro geométrico, né, de uma figura. Quadrante, ele vai indicar o quadrante, intersecção, extensão, enfim. Por exemplo, você tem, aqui está indicando, aqui, midpoint, tá vendo? Bom, deixa eu ver se tem mais uma ferramenta dessa barra de status que é essencial de falar. Não, ao longo do mini curso, eu vou aprofundando mais nessa barra de status, né? Bom, pessoal, é isso aí. Hoje tivemos uma aula introdutória, né, com o objetivo de apresentar o AutoCAD, explicar alguns conceitos fundamentais e mostrar algumas ferramentas básicas da interface. Nós falamos sobre para que serve o software, onde ele é aplicado, e as principais aplicações dele, né? A partir de amanhã, nós vamos realmente colocar a mão na massa, né? Começar a fazer, começar a desenhar, né? Vou falar sobre essas ferramentas aqui de desenho, linha, polilinha, círculo, arco, como criar um polígono inscrito, circunscrito, fazer um elipse, né? Quais são as formas de fazer um elipse, quais são as formas de fazer um arco, quais são as formas de fazer uma circunferência.
como mover essas figuras, como rotacionar, enfim. A gente vai abranger ao longo do curso, principalmente, para não dizer na sua totalidade, né, essa guia home, daqui, tá? Essa guia home. Então, a gente vai falar de cada painel desse daqui, tá? É isso. Alguém teve dificuldade em... Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei? Até agora é tranquilo. Tranquilo, né? Bom, eu coloquei lá que seriam 2 horas por dia, mas não vai ser... A gente não vai tomar todo esse tempo, tá? Se pá, eu acho que... Quiçá, eu acho que a gente não vai... a gente não vai... Por exemplo, essa aula de agora foram 40 minutos apenas, né? Então a gente não tomou as 2 horas, que é justamente um curso introdutório. Se fosse um curso mais, um curso completo, por exemplo, de AutoCAD, a gente demoraria dias aqui falando de cada ferramenta, né? Quanto ao pessoal, a quem não tem o software instalado, se tiver alguma dificuldade, eu mandei um vídeo para vocês, né, no privado, explicando como é que acessa como é que se tem como se diz? A licença de estudante? Isso, a licença estudantil. Alguém chegou a fazer o processo? Eu pretendo fazer hoje à tarde. Eu já cheguei a fazer antes, mas formatei o computador e saiu tudo. Eu fiz. Eu Você fez, né? fiz hoje pela manhã. Mas você chegou a obter a licença ou está esperando ainda? Ainda não, tô esperando. Pronto. Geralmente ele fala que é 48 horas, né? Mas em 12 horas, em 9 horas, você consegue essa licença, tá? O software, eu acho que no caso, meu computador ele é bem antigo, mas ele aguentou de boa esse software, Eu vou tá? fazer quando acabar a aula. Certo, certo. Ele não é muito pesado, não. Eu gostaria de completar uma coisa, Lucas. É tipo, essas 2 horas, a gente não vai ocupar as 2 horas de aula, né? Mas a ideia é também pratique em casa. Então, Isso, assim, esse tempo é importante para conseguir aprender, né? justamente. Essa ferramenta esse ferramenta é uma que exige de você prática. Então, tudo que você aprender, tudo que você ler sobre, né, ver vídeos sobre a ferramenta, você tem que colocar em prática, senão você esquece. Inclusive, eu utilizo uma ferramenta chamada Anki, tá? Que é uma ferramenta que te lembra, né? Que te lembra de coisas de você, né? Por exemplo, a gente sabe que o cérebro humano, com o tempo, ele esquece de algumas coisas que você aprendeu. Então, é essencial você ter uma forma de burlar isso, né? Você tem aí o gráfico de esquecimento, que a gente diz, né? Que a cada não sei quantos dias a gente esquece que a gente aprendeu, então a gente tem que utilizar ferramentas para burlar esse esquecimento. Eu utilizo o Anki, né? Então, é uma ferramenta que de dia em dia ele vai me lembrando sobre algumas coisas que eu aprendo. Então, eu aconselho vocês que estão estudando AutoCAD que utilizem o Anki, né? Para aprender o AutoCAD, né? Para não esquecer do que você aprendeu. E agora só falta a lista de presença, né, Jéssica? Eu já coloquei aí no chat. Quem abriu de primeira, né? Eu deixei errado uma coisa, mas já corrigi, que era para quem não é da empresa. Tem um lugar lá para assinar. Antes eu tinha colocado errado, mas já corrigi o erro, tá? Pronto, pronto. Outra Tem como coisa, enviar de novo? Porque eu acabei reconectando o chat mesmo. Pronto, vou enviar aqui novamente. Eu queria saber quando vai ser as outras aulas, porque tinham vários horários lá, e a maioria são horários de aula, né? então, eu coloquei aquele formulário, né? Eu acho que eu mandei para você no WhatsApp, não foi?
formulário. Sim, eu preenchi. Pronto. Ali é justamente porque todo mundo não vai conseguir fazer as aulas, todas as aulas, né? Porque vai ter uma pessoa que vai estar fazendo prova, outra pessoa que vai estar livre, então não tem como todo mundo fazer no mesmo horário. E é por isso que eu estou, né, gravando eu estou gravando as aulas, eu vou postar no YouTube. Então, mesmo se você perder alguma aula, você vai poder ver ela no YouTube, né? Vou mandar. Então é isso, né, pessoal? Amanhã vai ser no mesmo horário, tá? De 10 às 12. Teve horários que deu empatado a votação, tá? Então depois eu vou criar um grupo também, vou colocar o pessoal que está inscrito nesse curso, eu vou criar um grupo. Vou colocar também, vou criar um slide com todos os atalhos, com todas as ferramentas que a gente utilizou na aula, explicando tudo direitinho, né? Então, vou criar um slide, vou colocar lá no grupo. E é isso. Na aula de amanhã eu posso botar e ficar ouvindo, mas eu não vou poder fazer nada do que você estiver falando. Aí Não, tá depois eu olho o vídeo e faço o que você estiver gravando. pronto. Tranquilo, tranquilo. É isso. Até amanhã. Até. Obrigada, gente. Até amanhã. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.